tarde, meus queridos. Mais uma segunda-feira com Jornada Teológica, o seu podcast, o seu programa para aprender e se aprofundar. E hoje, né, vida, com um tema muito forte e poderosíssimo para os casais, gente. Então esse tema é para você que é casal. Ah, professor, é só casado? Não. Namorado, noivo e pessoas que já pensam, já estão orando pelo seu esposo ou esposa. É isso aí, gente. A gente não pode pensar que a gente só vai se preparar para o casamento quando for casar, né? Não, desde solteiro já temos que vir preparando nossa vida para o futuro relacionamento. E hoje, nada mais, nada menos que a pastora Iverluce e o pastor Rony para estar Hoje aqui nos guiando, né, nesse assunto interessantíssimo que é o casamento. É possível, queridos, conciliar o altar e o amor? Então esse é o nosso tema hoje. Eu vou pedir para os nossos convidados continuar, né, se apresentando, falar um pouquinho e já engatar hoje com uma pergunta que eu creio que é muito forte para todos. Como conciliar essa vida de ministério e casamento? É dois legados complicados e o que a gente faz com isso? Bem, boa tarde, Nel, boa tarde, Jennifer. É um prazer mais uma vez estarmos aqui com vocês, participando desses assuntos tão relevantes para a igreja, né? Sim, bastante. Como um todo. Saúdo aí todos os ouvintes e da Rádio Melodia. E é sim, né? Conciliar o altar com o ministério é possível sim. Sacrificial, mas é possível. Já a gente adianta, vou deixar minha esposa se apresentar mais uma vez. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus a todos. É um motivo de muita alegria e de muita honra, né? Poder estar aqui mais uma vez. Então, curto espaço de tempo, E a galera pediu, né? a galera pediu, falou, parte 2. Eu cantei a pedra e colou. Já foi. Gente, conciliar ministério e casamento, né? É uma missão muito difícil, não é fácil. A primeira coisa a gente precisa deixar bem claro, né? A gente precisa ser honesto nas coisas de Deus, principalmente quando se trata de cuidar da vida de pessoas. Sim. Para a gente conseguir ter uma vida no altar e uma relação familiar sólida, a gente precisa ter um planejamento muito bom, né? A gente precisa conciliar as duas coisas, porque o grande prejuízo na vida de quem está, né, nessa missão é cuidar muito bem de uma, mas negligenciar a outra. E tudo, quando você tem um bom planejamento, ele funciona. Você tem que ter hora para acordar, você tem que ter hora para dormir, você tem que ter hora para ministrar, você tem que ter hora para estar na igreja, você tem que ter hora para estar com a sua família, com os seus filhos, hora de orientação, né? Hora de mesa, sentar para almoçar e jantar juntos. E hora para tudo, né? A gente tem que ter hora para tudo, até para os momentos de lazer. Tudo precisa ser muito planejado. E quando a gente tem um bom planejamento, a gente consegue fazer tudo isso sem morrer. Sim. Sem sacrificar nada disso. Flui muito bem. E dentro desse planejamento é interessante destacar o seguinte. Quando se fala ministério para o casal exercer, não necessariamente o casal vai trabalhar com o ministério de casais, somente com famílias. Né? O grande cuidado é quando um se destaca em um ministério e o outro ainda não. Porque a gente já vai falar sobre talentos, sobre personalidade de cada um, né? Um se identifica mais com o ministério, o outro não. O chamado, né? Específico, né? Exatamente. Então, é importante o casal entender o tempo de cada um. É verdade. Por exemplo, nós, desde da minha conversão, nossa andada em ministério há 22 anos atrás, há 22 anos, eu sou uma pessoa mais extrovertida. Do povão já. Já sou do povão. A pastora Lu é mais introvertida, não é? Mas tem algo que nisso são muitos iguais. Sim. Trabalhamos os bastidores e nos dedicamos muito, né? Com ousadia aquilo que a gente quer propor para nós fazermos. Enfim, só que eu sempre, por ser extrovertido, então eu sempre dou um passo, estava dando um passo além, né? Estava lá na frente. E já tivemos uma situação desse ministério, quando eu percebi, eu estava muito à frente e minha esposa foi ficando para trás. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Então eu forço, bora, vamos, amor, vamos, olha, tem um trabalho pra gente. Incentivando, vamos. Eu senti ela triste, né? Às vezes um pouco abatida. Eu falei, não, mas tem alguma coisa errada. E aí, conversando, ela, olha, amor, não tem coisas que você vai fazer que eu
leva o tempo para acompanhar. Sim. E tem que dar um tempo para mim, né? Eu quero caminhar junto, lógico que ela quer caminhar junto com o esposo dela. E aí eu fui dando esse tempo para ela, né? E também, que é o mais que eu considero muito importante, é você entender o tempo certo de você aceitar uma demanda para que você execute, né? Tem casais, nós já vivemos isso e convivemos com pessoas assim, que eles não sabem dizer não. Então, tudo que um pastor presidente vai pedindo, ele vai não, eu quero, eu vou fazendo, porque ele acha que servir ao reino é só servir a obra. Tem uma diferença muito grande. Eu sempre repito aqui o que eu falei no nosso encontro passado, a nossa primeira igreja, nossa casa, nosso lar, né? Meu primeiro ministério é minha família. Não existe lugar melhor para treinamento ministerial para o casal do que a casa. Ali ocorre tudo, você tem de todos os tipos de problema, entendeu? Todo de ovelha. De ovelha, né? Se a família for grande, então, meu né? Deus do 10 céu. filhos, você tem cada um temperamento. Então, você tem que ter o equilíbrio. Orar, pedir direção do céu. Senhor, qual que é o tempo certo da gente aceitar esse desafio como casal? Porque, mas talvez alguém deve estar lá com dúvida do outro lado. Mas eu me destaco em uma área, meu marido não, ou vice-versa, não é? Mas aí os dois podem servir. Não necessariamente o casal vai estar servindo no mesmo ministério, né? Mas um se destaca mais em um do que o outro. Agora, por exemplo, ministério de casais não tem como, né? No individual. Tem que ser os dois juntos ali. Mas, enfim, então tem que ter esse equilíbrio, esse discernimento, para você entender o tempo certo de você estar caminhando os dois juntos. Caminhar um mais à frente que o outro, isso é um problema. Pastor, eu acho que eu vou vincular essas duas perguntas aqui, ó. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram como casal dentro do ministério? E se essa dificuldade fez vocês pensar, poxa, eu acho que ou vou desistir do ministério ou eu vou desistir da nossa vida conjugal. Já aconteceu essa situação? Já teve momentos assim? A nossa primeira dificuldade foi essa situação de um estar caminhando num momento diferente do outro. Porque, como ele disse, eu sou introvertida e eu gosto muito do trabalho de bastidor. Eu amo essa coisa de que ninguém tá me vendo, mas eu tô fazendo. Mas tá me entendo. Exatamente. Então, eu amo banheiro, gente. Adoro lavar banheiro. Mas, assim, são coisas que são úteis e são necessárias. E eu amo fazer essas coisas úteis e necessárias. Todas elas são úteis. Todas elas são importantes. Mas o Rony não, ele é uma pessoa que gosta mais de estar à frente das ali, coisas, né? Ele gosta daquela... E aí, num dado momento, a gente começou a ter um pouco de atrito, né? De casal, de crentes, inclusive, de pastores. Tem problemas. Exato. E nós tivemos muitos atritos por causa disso, né? E até que chegou um momento que eu tive que chegar pra ele e falar assim, cara, vai você que eu vou ficar, porque não tem como a gente fazer a mesma coisa. Nesse momento, não, eu não estou pronta para isso. Eu gosto disso aqui. Eu amo cozinhar, não gosto de cozinhar, assim, propriamente, né? Mas eu amo o trabalho de lavar a louça, de lavar a cozinha, de lavar o banheiro. Eu gostava muito disso. E ele não, ele queria estar à frente de coisas maiores. Ele ia avançando e você queria ficar estagnada. Não tem nada a ver com ser mais bíblico ou menos bíblico, né? Tem a ver com aquilo que você se propôs a fazer naquele momento. E aos poucos Deus vai te moldando e vai te tratando para ser maior. Exatamente. Eu sou muito fã daquilo que quando você faz uma coisa pequena com excelente, Deus está te ensinando a fazer coisas maiores com excelência também. A gente aprende a amar a obra de Deus na sua integralidade. Não é uma coisa que essa aqui é mais importante porque eu estou no púlpito ou essa aqui é menos importante porque eu estou lavando banheiro. Você dá valor ao pequeno e aos poucos você vai alcançando, né, situações em que são maiores e você vai fazer com a mesma excelência. Exatamente. Com o mesmo amor. E a gente, sim, claro que a gente pensou em desistir. Eu particularmente, cheguei a falar, não dá, isso aqui não é pra mim. Eu sou a galera do banheiro. Não deixa quieto. Mas ele foi com muita sabedoria, assim, aos poucos, né? Não, vamos lá e tal, e tal. E eu fui pegando gosto, e fui amando, e fui alcançando. Isso que é importante, né, pastora? O marido apresentar algo como prazeroso, não como obrigatório. Não, você é minha esposa, você tem que estar onde eu estou. Ele foi te acompanhando, te levando, te fazendo entender e não somente impondo. Isso, e respeitando o tempo. Isso é muito importante, não é? Porque somos uma só carne, mas uma só carne com temperamentos diferentes, vontades independentes. Não é? Deus é lindo, né? Eu gosto muito quando Deus fala. Didático. Deus é tremendo. Ele fala, olha,
vai separar o homem e a mulher, agora os dois vão se juntar e tornar uma só carne. Meu Deus do céu. Que carne. Que carne é essa, né? E aí é respeitar esse tempo do outro, dá para caminhar junto sim. Então, eu fui percebendo isso e aos poucos eu também fui colocando, né? Entendendo, claro, quais são as qualidades, de que forma poderia extrair dela essa qualidade e ela colocar isso em prática no ministério dela. Isso. Não necessariamente o ministério dela é a palavra, por exemplo, né? E quando eu falo assim que eu ia me destacando, não no sentido de púlpito, não, porque pregação, claro, todo pastor É necessário, né? apto, né? É necessário, tem que estar apto para pregar, mas não púlpito porque eu sou do fazer. Vem o desafio, eu gosto de grandes desafios. E vamos para cima, é para executar, vamos executar. Eu sou operacional, né? E ela pensa mais do que eu, né? Ela tem essa sensibilidade. Eu sou do planejamento, ela também, gente, não tem então jeito, primeiro ela né? planeja, depois executa. Eu também planejo. Mas já vai executando. Eu planejo o básico e já começo a executar. Depois, no decorrer, vamos ver o que a gente vai pedir acertando e ajustando, né? Mas fui respeitando esse tempo. E realmente, aí não só ela, mas eu senti isso também. Isso foi me desanimando. Eu falei, Alice, minha esposa não quer andar junto comigo, então é melhor a gente realmente, para não ter problema no nosso casamento, parar por aqui. E não só no casamento e os filhos, né? Porque aí você não existe só da esposa, você existe também dos filhos, que ele seja igual a você. E não vai ser, gente, né? Cada um tem seu tempo e as coisas vão acontecendo. E tem algo importante, você também ter o discernimento de entender quando o seu livro, você está debaixo, sempre estaremos debaixo de uma autoridade, né? E essa autoridade, ela começar a impor e às vezes até te destacar você dentro do relacionamento. Quantas vezes... Escantear o seu esposo, e aí começa, não, muito. é só você. Não, calma. Não quero você, não. Não quero, Não, agora não. eu quero você, a tua esposa, Rony é bom, no momento. a pastora Lu, né? Entendeu? A Rony é o top, a Às vezes é pastora educação Lu, disfarçada, né? entende? Individualizar o casal. E a gente não percebe isso. Isso vem de forma tão sorrateira. Aí eu vejo dentro disso até com uma artimanha do inferno com relação a isso. Né? De usar pessoas que você Tem um que respeito. caminham contigo, você tem respeito, mas as pessoas também não têm sabedoria para identificar isso. Olha, não, eu quero o casal trabalhando conosco, mas eu tenho que entender que eu vou usar cada um de acordo com o seu talento. E né? muitas das vezes a pessoa quer usar como espiritualidade, né? Não, mas ele está na igreja, mas está fazendo para o Senhor. Mas onde envolve a família? Se está tirando demais da família para ficar muito dentro da igreja, porque a gente tem que entender que o âmbito espiritual e congregacional não é só a igreja. Não. São pessoas, né? E a primeira pessoa e a primeira família que tem que estar muito bem estruturada é a família. Então, se a igreja começa a desestruturar a própria família que está dentro da igreja, isso é um problema. É um problema. Mata uma E nós, geração. Exatamente. Você mata uma geração. e Até nós- mesmo os filhos depois futuramente não querem ir Isso. mais para a igreja Pega porque raiva. foi motivo de afastamento da Quantos família. pastores têm filhos que estão perdidos? Exatamente Quantas por causa centenas disso. de pastores que cuidam muito bem das suas ovelhas, são homens de oração, homens e mulheres de joelho no chão, mas os filhos estão fora da igreja. Exatamente. Porque não soube administrar esse planejamento de cuidar da obra do Senhor, mas também dar atenção à sua família. Exato. E isso A mudou. gente precisa dar atenção Isso à mudou na família. nossa vida quando eu comecei a qualificar. Primeiro, Deus. Segundo, a minha família. Terceiro, o meu trabalho. E quarto, a igreja. Sim. Nessa ordem. Essa foi a ordem Parece que nós escândalo, definimos. né? Mas funciona. Parece Teve escândalo. gente que É quer bíblica e É funcionou Às vezes- perfeitamente. Às vezes quer colocar igreja no lugar de Deus, né? Quer mudar lá desde o início. Exatamente, isso funcionou muito bem. Quando isso começou a funcionar, glória a Deus, passou a não ter mais problemas com esse ponto, né? Pastor, então deixa eu fazer já um adendo pra gente entrar no bloco 2 sobre casamento e liderança. Já fazer uma pergunta para vocês, né, responder junto. Todo mundo tem uma máxima, e isso é bem complicado. Todo mundo que tem um título pressupõe-se já uma autoridade, tanto referente à igreja, à espiritualidade, né? Quem tem um título mostra que vida de oração, de vida, de tudo, você tem uma vida melhor, né? Vamos dizer, a técnica melhor para fazer. Mas também tem uma falácia que as pessoas falam assim, não pode ter erro. Ele é pastor, é assim, meu Deus do céu, pastor é assim? Ele fica nervoso? Não sabia, não. E ele chorou, por que ele chorou? Ele não pode chorar, não. Então, é uma noção de perfeccionismo, que não é bíblico, que a Bíblia manda ser santo, manda ser perfeito, até porque não dá. Então, assim, como que hoje vocês, como pastores ao longo da caminhada, conseguiu, deixa eu ver a palavra, guardar o coração de cobrança? Pô, pastor, acho que você tinha que ser mais assim. Pô, que estranho o que a pastora fez. Por que ela fez isso?
Né? Como é que guardar o coração disso? Porque a gente já, com o tio de professor, ou de alguns trabalhos que a gente faz, já, não é pra ser assim, tem que ser assim. Como guardar esse coração, pastor? Deixa eu começar, não, porque Vá. isso aí é um assunto que eu acho que eu domino bem. Gente, a primeira coisa é ser honesto. Em todas as minhas caminhadas, eu sempre falo para as pessoas, eu sou essa pessoa aqui. Sim. Você não vai ter surpresa. Eu sou uma pessoa falha, pecadora, não sou melhor do que você. Eu não sou um bezerro de ouro para você ficar Fica me aqui em endeusando, né? adoração. Entendeu? Eu sou um ser humano igualzinho a você. A única diferença entre nós dois, talvez eu nem saiba mais Bíblia do que você, inclusive. Nem tenha a maior qualificação e conhecimento do que você. A única diferença foi que Deus colocou sobre mim uma responsabilidade um pouco maior. E eu tenho que ter cuidado com isso. Porque eu não estou aqui fazendo o que eu quero. Eu estou fazendo aquilo que Deus mandou. Exato. A vontade é sempre soberana de Deus. Então eu sou muito honesta para as pessoas. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa enérgica às vezes eu sou uma pessoa ignorante. Não parece, tá, gente? Mas eu sou muito ignorante. Uma avó falou isso para mim hoje. Nossa, você é brava, né? Eu falei, sou muito brava. Então eu não crio falsas expectativas nas pessoas. Fica endeusando, se endeusando, né? Eu sou uma pessoa que você vai me ver, às vezes você vai me ver com o cabelo amarrado. E não espere de mim perfeição. Sim. Quando você fala para as pessoas quem você é realmente, ninguém cria em você uma falsa expectativa. Quando vê a verdade, não vai se frustrar. Então, assim, o dia que você me irritar, você vai perceber que eu sou muito transparente. Sim. Eu não gosto mesmo, eu fecho a cara e acabou. Vai ficar fingindo, né? Não, por quê? Porque, gente, nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca de uma santidade. Tá. Nós estamos em busca de uma perfeição. Exatamente. Perfeito é Jesus Cristo. É o nosso modelo. É a quem nós devemos, né, nos espelhar. E eu falo sempre isso para as pessoas. Não olhe para mim. Olhe para o alto. Exato. O que eu fizer de errado, eu tenho que também ter humildade para falar para você, realmente eu errei. Como eu posso corrigir? Como eu posso melhorar? Em que eu posso? O que eu posso fazer para que essa nossa relação seja melhor daqui para frente? Porque errar eu vou, gente. Exato. Honestidade é isso, é você assumir que você é, como pastor, uma pessoa que é passível de erro. Exatamente. E tem que ter humildade para entender. Nós, como pastores, não somos perfeitos. E a gente tem uma responsabilidade assim tão grande sobre a vida das pessoas. Sim, de ter que peso, acertar sempre, de ter que dar a palavra. Igual assim, tem culto às vezes que tá lá aquele mover e todo mundo entregando profecia. E eu tô assim, com a cabecinha abaixo. Deus, faça alguma coisa. Deus, eu tenho alguma coisa para falar para alguém, Senhor? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande. Uma palavra você pode salvar alguém. Mas da mesma forma você pode matar. Exatamente. Aí Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uhum. Aí outra hora ele vai lá e entra... E quebra tudo. E quebra tudo, né? E quebra tudo. E aí vai para Pedro, né? Bruto, estúpido, com espada, ataca um soldado com espada. Jesus pede para ele ficar lá vigiando. Vigia, filho, só ora aí, só ora. Né? E ele vai lá e se ira, né? Para defender Jesus. E lá na frente Jesus vem e coloca uma responsabilidade enorme na mão de Pedro: apacenta meu rebanho, né? Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Enfim, nós temos sentimento, somos dotados de sentimento, né? Então a gente tem os dias bons, tem os dias maus, né? Tem um dia que parece perfeito. Exato. Né? Uhum. Então a gente tem que aprender é sumir, né? Só que eu sempre digo lá em casa, não tem segredo. Lá em casa não tem segredo, né? Então tudo que a gente sente conversa, né? Frustração dentro do ministério, problemas dentro da igreja, em qualquer área da nossa vida, a gente está sempre conversando. Você não pode carregar um peso que você não pode suportar. E eu vejo um dos maiores problemas em líderes dentro da igreja que acaba se sufocando, né? E trazendo isso para o teu casamento, porque eles não querem aliviar o fardo, acha que vai dar conta. Exato. Né? E aí ele mostra ser uma pessoa que ele não é. Ou seja, parece que ele tem que criar, aí é um teatro. Não consigo, não. Né? Eu sou péssima atriz, aí eu lembro sempre daquela historinha do menino que chegou na igreja, né? Aquela historinha, e chegou, pastor, como que a gente faz pra gente morar aqui na igreja? Eu passo, mas por que morar na igreja, meu filho? Não, porque meu pai aqui na igreja, poxa, ele me ama, ele me beija, ele me coloca no colo, ele faz carinho.
Né? E em casa? Não conheço essa pessoa em casa. Que triste, gente. Né? Isso é muito triste. Exato. Então nós somos isso aqui. Pastor Rony é isso, a pastora Lu Iverlúcia é essa pessoa, nós somos na igreja, nós somos em casa. Né? Eu sempre digo, você quer conhecer um líder, pergunta à criança quem é o teu pai e tua mãe em casa. Nunca passei essa vergonha, graças a Deus. Porque eu sou melhor? Não. Porque a gente vive a realidade. A gente não vive com máscaras. Exato. Né? E diante de Deus, todas as máscaras caem. Uma hora, ou em algum momento, ela vai cair. Né? Ninguém sustenta uma mentira muito tempo. Eu não É fico... verdade. Uma hora cai. Eu não fico exigindo da minha esposa que ela... A minha maior linguagem do amor é o toque, né? Não, mas que é do homem todo. É o toque. Vocês são demais. É o toque. Pastora, eu tô me identificando tanto. Não, a dela é tempo de qualidade. Eu gosto de viajar, que meu negócio de Deus, presente. tempo de qualidade. Não me dá Eu um buquê quero de é- flores, não. Porque Né? eu acho um absurdo você queimar. Gastar R$300 num buquê de flor pra bicha não durar Morrer. uma Podia semana. dar uma Leva saída, pra né? praia. É. Gosta de praia. Dela é tempo de qualidade. Quando o negócio lá em casa tá assim, ele já sabe, bora pra praia. É. Nem que seja vai e volta, assim, bate e Porque volta. isso é importante, primeiro se conhecer. Então não adianta, para eu servir um ministério, né, para eu estar à frente de um ministério e transmitir a verdade para as pessoas, eu tenho que viver a verdade. Exato. Né? Então é isso. Gente, ó, a gente vai dar uma pausa rápida, mas aquela coisa rápida, gente. Vai dar 1 minuto e olha lá. Então você sai correndo agora, chama a sua família, chama seu cônjuge, troca aquela ideia, chama os filhos, chama todo mundo, porque hoje o assunto é casamento e talvez você aí tá procurando uma resposta de Deus. Não que hoje vai sair daqui com a fórmula mágica, mas talvez com a palavra e com uma história de vida, o ministério vai falar assim, pô, era isso aqui. Então, gente, no próximo bloco vamos ter um tema, uma perguntinha bem tranquila, ou talvez não, né? Todo casal que trabalha junto funciona ou não? Então, aguarda aí, já a gente volta. Aquele beijo. E estamos de volta com nossa jornada teológica.
Se você caiu de paraquedas por aqui e não está entendendo o que está acontecendo, hoje estamos com o pastor Rony e a pastora Iverluce e estamos falando um pouco sobre casamento, como que é a jornada ministerial e conjugal. E agora eu quero perguntar exatamente essa pergunta: como conciliar, né, família e o ministério? Isso se torna um projeto ou se torna uma prisão, né? E se funciona E como é que funciona? Como fazer funcionar? Graças a Deus hoje funciona. Porque toda a nossa família serve ao Senhor. Amém. Serve à igreja. Toda a nossa família. Aí não tem como essa resposta não voltar ao início, né? O respeito do tempo. Né? Respeitei o tempo da minha esposa. Ela se encontrou naquilo que ela gosta e ama fazer dentro do ministério. Então ela serve a Deus, usa o talento dela e serve a Deus com amor. Os meus filhos, a mesma coisa. Né? Respeitei o tempo de cada um, eles foram se envolvendo naquilo que eles gostam de fazer. E quantos filhos, pastor? Dois. Dois filhos. Tem uma filha de 25. 2 bebês, gente. Eu tenho uma menina, Raíssa, minha médica favorita, 25 anos. Na cidade. E o meu filho agora, Rafael, 20 anos. A gente... Raíssa não nasceu na igreja, né? Quando a gente foi, ela tinha 4 para 5 anos. Mas foi um momento, assim, uma fase em que ela viu o amor. Sim. Com o qual a gente se dedicava à obra de Deus. E eles cresceram na igreja, né? E não foi nada imposto. Eu nunca impus para eles, vamos para a igreja, vamos, não sei o que. Nunca fiz isso. Algo prazeroso, né? Eles começaram a perceber, gente, nós somos pessoas geracionais. Nós devemos ser pessoas geracionais. As pessoas precisam ver em você algo que as motive a fazer a mesma coisa. Exato. Então, como eu empreendia muito amor naquilo que eu estava fazendo, mesmo que fosse só lavando um banheiro, eu mostrei para eles como também ter o mesmo amor. Sim. E então, eles começaram lavando banheiro. Perfeito. Hoje, eles são do Ministério de Louvor, mas começaram assim. Meu filho, quando eu tive meu filho, eu tive parto cesariano, não foi, amor? Isso. 7 dias de operada. Com os pontos ainda, eu tava na igreja fazendo as coisas, ele tava deitadinho ali no colchonetezinho improvisado no chão, e ali ficava dias e dias, e eles foram crescendo nesse ambiente. Eu fui mostrando para eles como é bom servir ao Senhor, como é uma coisa gostosa, e também mostrei as coisas ruins que acontecem. Porque acontecem. Não escondeu nada, né? Nunca escondi nada deles, nunca falamos mal de pastor nenhum, mas sempre apontamos, olha, esse caminho aqui pode ser melhor assim, não criticando negativamente, mas mostrando para eles. Porque a igreja tem falha, gente. Tem muita falha. Tem falhas. Se eu só aproveitar essa fala aí, pastor, só para você já dar sua opinião, mas você acha que todo casal vai dar certo, vai funcionar em família, o ministério, ou isso também é ministério? É chamado? Não, tem casal que todos vão trabalhar, o casal vai funcionar, ou às vezes não. Às vezes não vai funcionar assim, de estar junto. Sim, porque você precisa entender a individualidade de cada um. Claro. Né? Tem gente que é chamado para andar junto, conglomerado que eu chamo, né? Todo mundo aglutinado. Mas tem gente que não foi. A gente conhece um pastor muito amado do nosso coração, que ele é pastorzão. Ele é pastor. Mesmo, mas a esposa não acompanha. Ela vai para os cultos, está lá envolvida em algumas coisas. Mas ela não tem a mesma sintonia. Mas não tem a mesma dedicação. E aí, o que poderia ser feito? Aí, o que acontece? Aí eu acredito que não tem o que ser feito. Porque ele, no caso desse pastor, ele está à frente. Mas se ela não fosse a base para ele não estaria onde ele está. Exatamente. Então ela entendeu que ele precisa ir. Isso. Sim. Ela entendeu, isso é um ministério. Né? Ela é um ministério de apoio dele. Ela é a rocha, ela é quem está ali por debaixo, olha, sustentando ele no ministério. E como que eu posso afirmar isso? Porque a gente vê, e ele faz questão de dizer, se não fosse a minha esposa eu não estaria aqui. Exato. Porque quantas vezes em casa, com certeza ele já chorou querendo desistir de ministério. Quem estava ali do lado para apoiar, falar, não, levanta, estou pagando preço de oração por você, pelo teu ministério também, né? Então ela não está ali se destacando num púlpito, não está ali se destacando limpando o banheiro, fazendo uma comida, né? Mas pregando, mas está fazendo funcionar
o ministério do marido. Eu já vi alguns relacionamentos também, pastor, que às vezes é um extremo, né? A esposa não se identifica em nada no ministério. Não quer fazer nada. Tipo assim, meu marido é pastor. Eu não sou pastora, eu não sou obreira, eu não sou nada. Eu tenho minha vida pessoal. Tipo, quer separar. Em casa a gente é casado, mas quando é na igreja, ele é o pastor e eu sou a membra, praticamente, né? E eu já vi muitas igrejas com deficiência nisso. Porque como que se atende um casal, né? Totalmente. Isso. Como que atende uma mulher, um pastor vai atender uma mulher sozinho, né? Então acaba se tornando uma deficiência na igreja, onde a esposa não está disposta a casar com o ministério do marido também, né? Ajuda, não pode pedir da esposa, vai pedir pra quem? Vai falar pra quem? Aí neste ponto, realmente, pode surgir um grande problema, não é? Uhum. Então, mas requer muita oração, jejum e busca. E o mais importante disso, né? Entender que é necessário, tem que acontecer. Exato. Não tem jeito, não adianta fugir. Uma hora Vai te pegar, ele vai te pegar. Aqui eu preciso dar um exemplo do meu pastor Braga, de Brasília. Por que eu tenho que dar esse exemplo? E pra gente é uma referência como homem de Deus. Porque ele foi chamado para um chamado pastoral mesmo, há muitos anos. Né? E a esposa dele não. Sim. E ficou muitos anos, né, nessa coisa, ele à frente da igreja, cuidando da igreja, até um dia que o Senhor a fez entender que o ministério era dela também. Sim. Mas o pastor Braga, de uma sabedoria excepcional, foi tratando ela com muito respeito. Com muito zelo, com muita paciência. Porque tem que ter, gente. Por isso que uma hoje... Só carne, sem querer te cortar, mas já te cortei. Uma só carne é isso. Não adianta eu dizer que eu vou ser, porque o Rony vai ser pastor e eu vou ficar lá. Exatamente. Vou na igreja quando eu quiser. Como. Não existe isso. Não funciona, não flui. Mas tudo tem que ser feito com muito amor. O pastor Braga é nosso maior exemplo com relação a isso. Porque a pastora Guilmar sempre falava pra gente assim, eu não nasci pra isso não. Eu não nasci pra isso não. Só que o Senhor foi levando ela aos poucos. E hoje ela fala, o que seria de mim se meu marido tivesse desistido de mim? Eu nunca quis ser pastora, mas o Senhor quis e eu resolvi dizer sim. E hoje ela é uma pessoa assim que é referência. Para mim é uma referência. Exato. De mulher, de esposa, de pastora, de discipuladora. Ama o pastor. Até porque é uma só carne, gente. Exato. Como uma só carne vai estar separada? Não vai. Esses dois são um. Não tem como. Você pode não estar no mesmo ritmo, na mesma sintonia, mas tem que andar junto. Tem que apoiar. O ministério tem que ser o mesmo. Né? O ritmo. Isso, o ritmo. O ministério tem que ser o mesmo. Né? Como vocês bem colocaram, como que você vai cuidar de casal? O marido sozinho? Não vai estar cuidando de casal? Vai estar cuidando de problemas no casamento, na família? Não vai fluir. Até coisas internas da igreja, né? Você vai contar para outra pessoa sem ser... E até porque não vai fluir, sabe por quê? Porque se eu estou sozinho, eu vou entregar aquilo que eu vivo. Eu vivo sozinho, eu vou entregar o meu entendimento. Não vai ter, não tem uma contrapartida. Não é nem contrapartida, não tem uma opinião contrária. Exato. Né? Sim. Não é oposição. Tá? Não é oposição. Discordar é uma coisa, né? Isso. Entendeu? Uma segunda opinião, uma segunda visão daquele problema, daquele assunto. Quantos casais nós já tratamos? Claro, primeiro fomos tratados para poder tratar. Exato. Né? E quando eu fui para a ministério de casais, eu falei, meu Deus do céu, nós dois aqui, cuidando de gente, sem entender. Mas a gente precisou ser tratado para tratar. Fomos curados para poder também servir de cura na vida de pessoas. E a gente entende. Quantas vezes o marido já tivemos um problema sério com relação a isso? Um casal, né, com discipuladores, que nas discussões do tratamento eu era o cara. E a minha esposa, o problema todo era ela. Até que um dia eu fiquei incomodado. Falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. Minha esposa está triste, não quer ir mais para a igreja, né? Ela prefere ficar em casa. E aí eu chamei o líder, falei, não, a gente precisa tratar de forma igual. Então, se eu estiver errado, vocês entenderem isso, aponta o meu erro que eu vou corrigir. Né? Mas eu não posso chegar aqui porque, eu sempre digo, problema no casamento, 50%. Não tem. Você errou 51%. Você errou. Não, 50%. Agora, sempre vamos ajustar. Né, para que isso não se reflita em ministério. E para finalizar essa parte da minha fala, vocês falaram de fluir, se isso funciona em ministério, né? A família. Tem coisas que você trata no seio da família. Tem coisas que você resolve no gabinete. Perfeito. Entende? Principalmente com relação à liderança. Quantas famílias já mataram o ministério de pastores no carro, no caminho para casa, após o culto? Sem perceber.
Matar o ministério, como assim passou no coração de seus filhos? Então você está insatisfeito com a igreja ou com o teu pastor, mas no carro indo para casa, no trânsito, sai do culto, tu entra no carro e começa. Reclamar. Nossa, mas o pastor hoje... Aí começa a pastora, fulano, beltrano. Só que os nossos filhos, eles são esponja, tá absorvendo tudo. Absorvendo tudo. Aí vai chegar uma hora e fala, eu? E ainda pensa, o que eu vou fazer igreja se meu pai tá lá, mas está infeliz, meu pai e minha mãe? Eu digo, que prazer esse que ele vai ter em desenvolver um ministério, se os pais já mataram isso no coração deles, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, tem coisas realmente, nós sempre tratamos em gabinete, toda insatisfação com relação à lida e ministério em gabinete. Em casa não, tudo está fluindo, é para honra e glória do Senhor. É bom, vamos servir, é prazeroso servir ao Senhor. Sim, vale a pena, né? Vale a pena. Exatamente. Dentro disso que vocês já começaram a encaixar, né? Filho sobre agora. filhos, vamos falar um pouco de filho. Mas antes de entrar na parte de filho, às vezes quando entra algum jovem que começa a interessar por alguma moça, né? Fala assim, nossa, eu tô interessado por... Quando eles perguntam conselho pra gente fala, você, como mulher, você tá disposta a analisar qual será o ministério do seu futuro marido? Você está disposta a ceder, muitas das vezes? Você está disposta a abrir mão do quê? Se você, que é uma pessoa que não está disposta a abrir mão dentro do relacionamento, nem entre dentro dele, né? Porque senão não vai fluir. Mas, enfim. Agora, casamento, filhos e legados. Herança de fé ou feridas emocionais? Exatamente sobre isso que o pastor começou a falar, né? Sobre filhos que começam a absorver... absorve tanta alegria, mas o que mais fica fixado na mente da criança são as tristezas e as mágoas, né? Isso é um detalhe na vida, que eu acho que é uma pergunta que até quando eu formulei, para mim foi forte isso, porque assim, pastor, como que a gente constrói um legado nos nossos filhos sem colocar eles como funcionário da igreja? Porque tem muito essa ideia, né? Tem. Ou obrigação sutil, também, né? Meu filho, aprende tal coisa que aí você já vai chamar na igreja, vai servir, mas talvez ele vai virar um funcionário. Não um servo do reino, mas um cara que, não, você vai tocar a bateria, você amanhã vai lavar o banheiro, mas como funcionário, não mais como um servo. Qual é o propósito? O que eu vou fazer? Vou fazer isso pra quê? É só na minha igreja? Eu não vou fazer em outro lugar? Então, como que a gente faz isso com nossos filhos? Olha, a gente precisa tentar colocar no coração deles que tudo é baseado em amor. Tudo é amor. E o maior exemplo de tudo isso é Jesus Cristo. E assim, é interessante quando começa, né, a história dele, ele começa a realizar os milagres sozinho, enquanto as outras pessoas observam. Uhum. Depois que ele realiza os milagres sozinho, as pessoas observam, os discípulos em especial, ele chama os discípulos e fala assim, vamos comigo, agora nós vamos fazer juntos. Sim. E aí eles começam, né, a expulsar os demônios, Sim. né, a realizar as curas. Aí daqui a pouco Jesus ascende aos céus e fala, agora é com vocês. É verdade. Nenhum deles fez por obrigação. Todos eles fizeram e morreram por amor. E os filhos, os nossos filhos, como a gente falou aqui no começo, são esponja. Se eles veem a gente fazendo por obrigação, eles não vão querer fazer. Se eles verem a gente fazendo alegre na frente das pessoas, entrando no carro e começando a reclamar, eles vão falar assim, eu vou me envolver nisso? Pra quê? Pra quê? Se ela tá lá, passa o dia todo na cozinha fazendo feijoada e chega em casa reclamando. Eles sempre viram na gente a fazer a obra com amor, às vezes até mais amor na igreja do que fora. Exato. E isso criou no coração dos meus filhos, porque eu só posso falar dos meus, eu não posso falar dos filhos dos outros. Criou no coração dos meus filhos um amor tão grande que tem dia que eu não estou disposta e meu filho bate na minha mesa e fala assim, a senhora não vai pra igreja não? A senhora não vai fazer não sei o que não? Exato. Quando eu cheguei nesse estágio, eu falei, pronto, posso Deixei morrer, que a minha mesmo. missão foi concluída. Sim. Porque o amor deles por Jesus é tão grande e às vezes até muito maior do que o que eu acho que eu tenho. Uhum. Que eu não preciso mais chamar, nem levar. Eles com as próprias pernas conseguem seguir. Isso que entra aquele versículo, né? Ensina a criança no Sim, caminho no que se caminho. deve andar. Que quando crescer não se desviará dele. Ensinar no caminho é você estar junto, Exatamente. caminhar junto com eles, né? Tornar esse caminho prazeroso. Por mais percalços que a gente sabe que ao longo do caminho vai acontecer, né? Vai haver. Então a gente tem que tornar esses momentos prazerosos. Eu até peguei uma referência para ter a certeza. Colossenses 3:23 vai dizer, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu sempre ensinei isso meus filhos, por quê? Por que para o Senhor? Porque isso é
É um clichê, igreja. Não, eu estou fazendo para o Senhor. Estou fazendo para o Senhor. Claro que fazendo para o Senhor, você também está fazendo para homens. Só que a ordem primeiro para o Senhor. Né? E faça tudo com prazer, tudo com excelência, mas não faça com peso. E lá em casa eu já falei com meus filhos, pai, não estou afim de ir para a igreja hoje e tal. Não, você vai para a igreja mesmo assim que eu quero que você vá. Nunca falei isso com eles. Falei assim, olha, tudo bem. Se você não quiser ir, bacana, realmente não vá. Se você não tiver nada para entregar para o Senhor essa noite, é melhor que você fique em casa. Sim. Sim. Porque você não vai para fazer para homem ver que você está ali cumprindo uma tabela, não é? Eu tenho que estar no louvor porque o pastor tem que ver, a pastora tem que ver, o meu líder me validar, tem que ver. Não, olha, eu tô aqui, mas o teu coração, eu sempre foi, isso coração. Que eu ensinei, coração. Tem que ter coração. Se o seu coração não estiver naquilo que você está fazendo, então não vá. É melhor você ficar do jeito que você está. Você não vai fluir. Deus vai continuar sendo Deus, se você ir para a igreja ou não. Sim. Entendeu? Se você não fizer, outro vai fazer, porque Deus vai levantar. Exatamente. Então faça com amor. Faça como se estivesse fazendo para mim. Você me ama? Ah, pai, eu te amo. Então pronto. Você é meu filho. Você é filho de Deus primeiro, antes de ser meu filho. Sim. Então faça com amor para o Senhor. Né? Pastor, Sem peso. Vamos fazer um bate-bola, porque Vamos. tá faltando 10 minutinhos. E eu quero fazer algumas perguntas aqui rápidas. E também a pergunta que eu vou fazer é alguns conselhos rápidos. Bate-bola, vocês dão uma frase que vocês dariam para jovens que pensam em casar, né? Tá querendo casar. E também já vou fazer um merchan, que quarta-feira um ministro aí top vai lançar uma música, gente. Eu vou mandar pra vocês, chamada Só Quero Te Amar. Esse ministro ali, ó. Meu Ágape. Deus. Vai dar. E, gente, e o conselho que vocês vão dar vai servir pra ele como quer casar. Eita. E é um homem de ministério. Então, Se gente, prepara. os jovens que estão ligadinhos aqui comigo, qual o conselho que você dá, pastor? Uma frase ou um momento ali, uma palavra que você daria pra quem vai casar agora com alguém que já está no ministério? Coração enganoso. Se prepare para casar. Perfeito. Vai, meu pastor. Eu tenho um aqui, ó. Aí eu tenho que falar da Bíblia, né? Mateus 22. Mateus 22, versículo 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não entre num casamento se você não se ama o suficiente. Olhe todos os dias no espelho e fale assim, nossa, eu hoje sou bom, mas eu tenho que melhorar nisso, 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 nisso. Eu tenho que ter, ir muito feliz pro casamento. Porque você não está indo para casar para ser feliz. Você está casando para fazer alguém feliz. Exatamente. E você não consegue fazer ninguém feliz se você não for feliz. Com você. Exato. Com quem você é. Amém? Perfeito. Vida, eu tava lembrando aqui de um assunto que sempre alguns perguntam. Tem alguma pergunta? Alguém manda alguma coisa? Daqui eu não vou nem olhar não, porque senão vai virar podcast aqui. Não vai dar nem tempo. Mas assim, ó, eu creio que todo mundo, quando vai falar de ministério, sempre já avisa algo de holofote, né? E como foi falado em todo o programa aqui, a nossa casa já precisa ter esse parâmetro para que um dia, caso o holofote venha em relação a... Família já a, esteja estruturada. né, já esteja estruturada e as pessoas falem, ó, eu quero aquilo ali como exemplo. Mas hoje, pastor, alguns jovens, e hoje a gente está vendo uma máxima, parece que nosso século XXI mudou, né? Muita gente está casando, jovem, né? A gente foi um caso à parte, muito jovem, mas outros estão sendo incentivados a isso. Para vocês hoje, qual é o incentivo para o casamento? É esperar um tempo? Já seria legal já começar a namorar cedo? Pra Qual é não essa se estrutura? inflamar, né? Tem gente que fala assim, vamos qual casar pra não se seria- inflamar. Qual seria a estrutura hoje Vai orar. saudável, Misericórdia. na sua visão e bíblica também? Pronto. Preparação. Antigamente as pessoas primeiro se casavam, depois vão, olha, onde come um, come dois. Hoje não é mais assim. Tá indo. Hoje não é mais assim. As responsabilidades elas aumentaram, dobraram, né? O custo de Onde vida come um, não hoje, come né? hoje. Olha lá. Né? Então, assim, se preparem. Sim. Primeiro, como a pastora bem colocou, se amem. Né? Veja se você vai conseguir entregar para outra pessoa, né, o suficiente. Então, e tudo tem seu tempo. Eclesiastes. Vale Eclesiastes, jovens. Meu filho, quando ele vem, filho, vai ler Eclesiastes, vai. Meditem, meditem Eclesiastes. Uhum. Há tempo para todas as coisas, né? Se Deus preparou para você, vai acontecer. E tudo que Deus prepara para a gente é bom e perfeito. Espera o tempo certo, Sim. né? E as coisas vão acontecer. Pode dizer. Eu acredito que assim, o relacionamento precisa ter uma base, né? Não adianta você entrar lá, porque eu preciso casar logo, senão eu vou sair pecando, vou fazer Sim.
segura a onda aí, não vai tomar banho de água gelada. Bota a cara no gelo, faz alguma coisa. Emoção, todo mundo tem hormônio, nós também temos. Então deu um hormônio aí, levantou o negócio, vai tomar banho de água gelada. Agora, assim, casamento, gente, é uma coisa séria. Ela não é uma instituição. Ele é um projeto de Deus. Exatamente. E precisa de planejamento. Eu vou voltar na onda do planejamento. Tá. Não adianta você dizer, igual a gente fez, né? Nós fizemos uma loucura. Nós casamos com tudo 2. 2 garrafas, 2 factos, né? Tudo 2. Só que hoje não dá mais pra ser assim. 20 anos chutado, atrás, coisa não. Assim, sem pensar, né? Se planeja. Eu quero me casar daqui a 3 anos. Começa a guardar dinheiro. Para de comer hambúrguer todos os dias. Faz um AVCA, não posso fazer propaganda aqui, né? Droga, faz tudo. Mas, cara, compra alguma coisa na planta aí, vai pagando direitinho, vai, né? Se planeja pra você entrar num relacionamento com uma certa estrutura e não passar por coisas que nós passamos por falta de conhecimento. Sim. A maior taxa de divórcio entre casamento é o financeiro. Questão financeira. Bota na planilha. Não se planeje. Né? Lá eu digo, né, na igreja agora que você soltar umas planilhas, lá tem muita gente casada, tem gente, jovens planejando casamento. Eu falo, gente, tudo na vida é organização. Você pode passar por algum momento de aperto, uma situação que você não planejou. Claro, óbvio vai acontecer. Mas vivendo né? aperto, né? Mas não dá. Uma hora tem que ter um basta. Tudo tem seu tempo. A Agape ali quer fazer uma pergunta. Joga aí. Pastores, um jovem dedicado ao ministério que já teve... Seu, né, te sou eu mesmo. Vou ser sincero. Já teve a experiência de um casamento, de um divórcio na juventude, 10 anos atrás. E hoje ele se encontra nessa situação. Feliz, solteiro, inteiro, pleno no Senhor, vivendo os propósitos da vida dele. E tá muito seletivo. Eu acredito que eu tenho que ser mesmo, porque já que eu tô tão feliz, tão bem com o Senhor... A pessoa que tem que somar. Como fazer essa escolha de pessoa? Cara, vou colocar você na minha vida. Posso começar? Pode. Por que você vai fazer essa pergunta agora? Só um adendo. É ministro, canta em tudo que é canto, tem o dom pra música. Ó a propaganda aí. Seletividade é a regra. Você não pode colocar na sua vida algo menos do que aquilo que Deus é isso. Sonhou pra você. Eu falo isso pra minha filha sempre. Coloque num papel tudo que você espera em critério. Primeiro critério tem que ser uma mulher de Deus. Não tem negociação. Eu falo isso pra minha filha sempre, pros meus filhos, né? Tem que ser um homem e mulher de Deus. É a primeira regra. Segundo, não vai pegar uma pessoa preguiçosa, não. Entra no quarto dela e dá uma olhada pra ver se tá uma bagunça. Porque a bagunça do quarto dela vai se refletir na sua casa. Sua casa precisa estar limpa. Qualquer hora que alguém chegar na sua casa, a louça tem que estar lavada. Não adianta você entrar num relacionamento com uma pessoa que... o guarda-roupa da sua pretendida vai refletir na sua vida. Gente desorganizada vai ser desorganizada em tudo. Nos horários, na organização da casa, no financeiro. Então, não é pecado você colocar critério. Obviamente você não vai conseguir tudo aquilo que você sonha em alguém, porque às vezes a gente idealiza, né? Não, eu quero uma pessoa... Economiza dor de cabeça, né, pastora? Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. A sua lista precisa ter uma base básica de critérios, né? Mas você tem que fazer algumas concessões, né? Se a pessoa for com o narizinho muito fininho, talvez o cabelo não seja muito lisinho, né? Se ela for muito magrinha, talvez o pé não seja tão pequeno. Vai ter alguma coisa que você não vai cumprir, mas o base tem que ter. O base tem que ter. Qual é o base? Tem que ser uma mulher de Deus. Segundo, tem que ser uma pessoa organizada. Porque a gente desorganizada desorganiza a sua vida inteira. Segundo, cuidado com mulher gastadeira. Porque vocês não vão conseguir construir nada. Vai passar a vida toda fazendo unha, comprando bolsa e cadê? O que você vai deixar de legado para seus filhos? Cuidado. Joga aí para esse homem também. O que acontece? Depois você pergunta no particular que eu tenho uma visão um pouco maior. Então, você já teve uma experiência. Sim. Experiências, elas servem, né? Para você fazer novas escolhas diferentes, né? E muito importantes. Essa ideia de que um príncipe ou uma princesa, o príncipe, né, vem no cavalo branco. Eu já vi muito príncipe virar jumento. E vem no jegue, né? E já vi o contrário, né? O príncipe, ao invés de virar príncipe, vira sapo. E serve para os dois, né? E serve para os dois. Então tem critérios, realmente, como a pastora colocou, que são muito importantes. Algo muito importante também é que Deus não escolhe ninguém para você.
Tem muita gente em relacionamento, tá esperando a hora de Deus escolher. Não, Deus vai mandar uma foi no pra Éden mim. isso aí, gente. Acabou. Deus vai mandar. Primeira e a única, né? Primeira e única. Eu acho que Deus olhou assim, deu ruim aí, nossa, não sei pra que eu fiz. Isso é pros dois, né? Porque Adão tava onde? Quando Eva estava lá sendo tentada, né? Então, assim, Deus não escolhe. Ele aponta caminhos. E aí você tem que estar esperto, tá ligado. Né? Olha, é de Deus, não é de Deus? Cara, Faz sentido pra minha realidade hoje. entendeu? É você que vai escolher. Então tem que ter realmente critérios, tem que orar. E eu volto no tempo. Há tempo para todas as coisas. Porque uma vez que você escolheu, né? Ah, mas eu estou amando. Você não está amando. Você está apaixonado. E a paixão é algo temporário. Paixão é dor de estômago, gente. Né? Então, paixão é algo que dá e passa. Amor você vai construindo. Né? Então, você, dentro desses critérios, fazendo essa análise, assim, você já tem um ponto, né? Já marca um ponto de vantagem, porque você já viveu. Você já sabe o que deu certo e o que deu errado. Né? Então, agora, você precisa construir algo, e construir algo novo dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Não pode errar de novo. Agora, por outro lado também, não pode ficar o tempo inteiro esperando acontecer perfeita. a pessoa perfeita. Não vai chegar a pessoa perfeita. É se ajustar. E ali, casamento é isso. Eu sempre digo que casamento são duas lixas. Se você colocar uma contra a outra e for lixando, vai chegar um momento que no começo dá uma gastura, sabe? É ruim, é péssimo, incomoda, esquenta. Mas daqui a pouco, se você insistir, As Tem duas o barulho, não fazem cara. nada. se você insistir, daqui a pouco já não vai incomodar mais, vai estar lisinho. Entendeu? E as coisas começam a caminhar dando certo. Então isso é muito importante, esse é o conselho que eu dou. Então, tempo. Só para concluir, já que você falou que já teve uma experiência. O que passou, passou. Deixa lá no passado o que você viveu. Porque para você construir uma nova história, você tem que pisar em uma outra geografia. Morreu, aquela história acabou. E não faça comparações. Deus criou cada um com um DNA. Deus criou cada um com uma impressão digital. Particular, especial. É obra dele. Então, esquece o que você viveu. Porque, invariavelmente, algumas coisas vão se repetir. Mas é uma outra geografia. Tá bom? Queridos, chegamos ao nosso fim, infelizmente. É um negócio que eu te falava. Então tá ficando Mas, só. ó, gente, que vocês possam ter sido, né, abençoados com isso. Pastores, já fala um pouquinho aí. Também abre o convite para nossa igreja Jesus Church. Meu Bênção Deus. do nosso pastor Aí, Lucas e Carol. Falando em geografia, Tá com coisa nova, É. Então já faz o convite. Vamos lá. E despedida. Um minutinho. Rapidinho. Queridos, já estamos em fase final da nossa reforma, do nosso novo ponto. Tá ficando muito lindo, preparando tudo para que você seja recebido com amor. Porque a gente sempre diz que a Jesus Church é um ambiente de amor e cuidado. Nós amamos pessoas. E dia 15 a gente começa celebrando com o nosso culto, do Honrosas, Aí, né, das é o mulheres. Ministério de Mulheres, estão convidadíssimas, tá, gente? Pode... E já já vamos, de agosto, né? Leva 15 de isso, agosto. dia 15 de agosto. Leve alguém que você conhece, uma amiga, até uma inimiga, E se você vamos quiser. estar- Só leve. E a gente Leva vai- alguém. E a gente vai estar ali na Avenida Filipinas, número 450. Tá tudo ficando muito bonito, tudo com perfeito cuidado para te receber. E já na sequência, a nossa reinauguração e aniversário de 2 anos da Jesus Vitória da E Conquista. eu tô lá, hein, gente. Então você Vamos quer fazer falar. parte dessa festa, corra, faça parte, vai seguindo também o Instagram. Dá o seu Instagram de vocês aí, meu pastor. Nosso Instagram, Rony Lu, Família de Deus, né? E siga também o Instagram da nossa igreja, Jesus Church, BCA. Tá? E do pastor Lucas Amorim, pastora Carol. Pronto. Aí, ó. Amém? Gente, que Deus abençoe. Amém, E glória não a Deus, esqueçam, coisa quem linda. quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. É isso. Aquele abraço, Deus abençoe. Abraço, E até a Deus próxima. abençoe.